pouco a pouco foi aflorando e esses comerciantes, vamos dizer assim, que eram como hippies, eles pegavam e vendiam ou trocavam, porque a moeda ainda era algo muito raro, os produtos de artesanato com produtos que os feudos produziam, e iam para outro feudo, como se fossem feiras hippies ao redor dessas grandes fazendas. E aos poucos foi prosperando esse comércio, e essa população acabou, esse grupo social, criando vilas ao redor de alguns feudos, que se chamou, na época, burgos. Daí que vem a palavra burguesia, para chamar os empresários daquela época, e até hoje se utiliza esse termo. Pois bem, o que nós temos nesse período com a burguesia florescente é justamente uma disputa cada vez maior com os príncipes, que eram os grandes donos de faixas de terra territoriais. Nós ainda não temos claramente nação, e pouco a pouco vão se constituindo os reinados, que em muitos casos viraram nação, em outros viraram territórios fortíssimos. Vou dar só um exemplo para não ficar tanto no passado. A Espanha hoje, ela tem divisões dentro do país, que inclusive a Constituição da Espanha dá poder e dá estatuto de como se fosse uma federação de nações a cada estado, muito mais pesado do que o sistema federativo, portanto, do Brasil. Nós não conhecemos algo tão parecido, que tem origem nesses principados, né? Como é o caso, rapidamente, do centro da Espanha, que se chama Castilha e León, que foi um principado. Há situações parecidas na França, na Itália, embora na Itália a gente tenha tido um desenvolvimento da nação muito mais tardia, aconteceu muito depois, assim como a Alemanha, do que ocorreu na França e na Inglaterra, por exemplo. De qualquer maneira, essa disputa entre o poder dos burgos, né, dos burgueses, daqueles comerciantes, com o poder dos principados e do reinado, acabou gerando nesse acordo a ideia de se criar a monarquia, que já existia, e a ideia é que o poder dos monarcas, dos reis, dos príncipes, vinha de um desejo de Deus, eles eram escolhidos por Deus. Então se fez um acordo através dessa ideia com a ideia de Constituição. E esses autores que vão pensar o Estado moderno são chamados de contratualistas, porque eles imaginavam que o Estado era, na verdade, um contrato que se fazia na sociedade entre todos os homens para se chegar a um acordo para governar aquele território. Daí que vem a ideia de contratualistas. Eu vou colocar aqui no quadro, só para recordar, quais eram os grandes, ou foram os grandes contratualistas. Um dos mais conhecidos é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o suíço, que ele teria uma visão um pouco mais participativa, porque a experiência pessoal do Rousseau estava vinculado a uma organização da sociedade do país dele, ligado às corporações de ofício. Para quem tem pouca intimidade com isso, corporação de ofício era o nome que se dava para estruturas muito próximas do que é a maçonaria, que é pessoas que tinham o mesmo tipo de trabalho, o ofício, e que se protegiam. A ideia era o seguinte: havia camadas, os mestres, os aprendizes e os auxiliares, e nessas camadas os mestres se reuniam no mesmo território, quando tinham o mesmo ofício. Por exemplo, alfaiate, ou que mexia com couro, fazendo sapato, pedreiros, no mesmo ofício, e discutiam quantas pessoas poderiam trabalhar naquela localidade, poderíamos chamar até de município, na comunidade, para não ter disputa entre eles. E quando uma pessoa de fora vinha para aquela localidade para conseguir um emprego,